Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para fazer como os magos ao encontrarem Jesus na gruta em Belém. Viram Jesus e sua mãe e adoraram a Jesus, o Salvador do universo, o Rei dos Reis. Não viram em Herodes o reinado, o poder, mas viram em Jesus o poder da salvação, o poder da libertação dos nossos pecados, porque Jesus é o verdadeiro Salvador. E a liturgia de hoje, meus irmãos, nesta solenidade da Epifania do Senhor, em primeiro lugar nos diz que nós precisamos nos levantar. Levanta-te, Jerusalém. Nós somos a nova Jerusalém, nós somos a igreja do Senhor, santos eleitos de nosso Deus. Por isso o Senhor hoje diz para nós: levanta-te, como os magos que se levantaram do Oriente e de lá foram até Belém para encontrar Jesus. Nós nos levantamos para fazer essa experiência com Jesus, porque Jesus requer de nós caminho, progresso espiritual, quer de nós um esforço, uma dedicação a mais, porque quem ama dá mais, dá sempre mais para o amado, para a amada. E os magos, que já olhando para a estrela fizeram a experiência de um amor, nem que seja uma centelha de amor, um toque, um sinal de amor de Deus na vida deles, se levantaram e foram até Belém. Porque chegou a tua luz, a nossa luz chegou para o mundo todo, não apenas para nós, meus irmãos. Nós, como Igreja Católica, como Igreja universal, porque católico significa universal, nós temos a grande missão de ser uma grande estrela para o mundo, para brilhar Jesus Cristo, para a humanidade, para todas as nações. Por isso que no Salmo nós rezávamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E se muitas pessoas ainda não adoram o Senhor Jesus Cristo, é porque falta muito da nossa parte também, de sermos como essa estrela, a brilhar, a trazer uma luz diferente, a luz que não se apaga para os nossos irmãos e irmãs. Jesus foi bem claro quando, antes de subir aos céus, disse aos seus apóstolos e a nós: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A salvação não é só para nós, mas é para o mundo todo. Jesus veio para salvar o mundo. Nós mesmos rezamos em toda a missa: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Não só o meu pecado, não só o teu pecado, mas o pecado do mundo. E nós, como essa igreja, a brilhar Jesus Cristo e a não usar Jesus Cristo para nos autopromovermos, promover a nossa imagem simplesmente, nós dando esse testemunho de luz, podemos salvar muitas almas, podemos salvar muitas pessoas, e não precisamos ir longe para encontrarmos pessoas distantes, como os magos estiveram. É só ir para as nossas casas, ou para a nossa vizinhança, pessoas da nossa família, nossos amigos, que talvez estejam distantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Os magos estavam distantes geograficamente, mas hoje nós não falamos tanto de distâncias geográficas. Hoje em dia ficou muito fácil nós nos contatarmos com o mundo, mas nós falamos de distâncias espirituais. Existem muitas pessoas
que moram muito próximas da igreja. Não há dificuldade para vir à igreja no sentido físico, geográfico, mas há muita dificuldade em vir à igreja porque não há esse fervor, não há esse gosto, e muitas vezes não há testemunho nosso. Nós precisamos olhar para nossas responsabilidades também, meus irmãos. Muitas vezes nós também caímos no erro de sermos portadores da condenação. Condenamos todo mundo, dizemos: este está perdido, este outro está perdido, aquele meu parente não tem mais jeito. Nós não somos anunciadores da condenação, não. Nós somos anunciadores da salvação. É isso que nós ouvimos em toda a Eucaristia, palavra da salvação. É isso que nós temos que anunciar. Então tomemos muito cuidado, meus irmãos, de não sermos homens das trevas, mas sermos como essa estrela que brilha, e brilha muito, Jesus Cristo, para o mundo, para todos os nossos irmãos. Tanto é verdade, meus irmãos, que se a salvação fosse apenas de um grupo fechado, ninguém entra e ninguém sai, nem nós teríamos a salvação, porque nós não temos, acredito eu, a maioria de nós, não temos descendência judaica, não somos descendência de alguma tribo de Israel, porque antigamente se pensava assim: os salvos tinham que ser da descendência de Israel, tinham que ter o sangue do povo de Deus. Jesus Cristo veio para alargar os horizontes e dizer: eu vim para todas as nações, para salvar o mundo. Por isso São Paulo vai dizer: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo. Acredito que a maioria de nós somos de descendências pagãs, evangelizados pelos apóstolos, por tantos santos da igreja. Por isso, meus irmãos, louvemos ao Senhor por ter alargado a salvação para todos nós, e louvemos ao Senhor por ter nos dado esta grande responsabilidade de iluminarmos o mundo, de fazermos a diferença. Assim nós seremos como a estrela, a chamar tantos e tantos sábios, tantos magos dos nossos tempos, para o encontro de Jesus, para o encontro com Maria no presépio, porque lá eles contemplaram a mãe e o menino, a mãe de Deus com o menino, o Deus menino, o Salvador do universo. E quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós vemos também, meus irmãos, a importância desta caminhada, a importância de levantar-se, de tomar coragem, de ser ousado para o encontro com o Senhor. Os magos foram ousados demais, mesmo não sendo cristãos ainda, não terem feito a experiência com Jesus, eles foram ousados, porque eles entraram na casa de Herodes e disseram: nós queremos encontrar o verdadeiro rei. Será que nós teríamos esta coragem diante do rei Herodes, diante dos reis, dos dominadores dos nossos tempos, dizer: nós queremos adorar o rei que nos salva, o rei de verdade, o Salvador do mundo, o Salvador do universo? Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Talvez Herodes ficou furioso. O Evangelho diz que ele ficou perturbado, mas com certeza ele ficou com uma fúria enorme. Se sentiu ameaçado por causa de um rei, de uma criança inocente, indefesa, que acabava de nascer. Mas Herodes se sentiu ameaçado pela inocência de Deus. Como faz bem, meus irmãos, nós sermos ousados, anunciando
Talvez não para os Herodes, os grandes, os poderosos deste mundo, mas até mesmo nas nossas casas, onde nós temos pessoas que se acham dono do mundo, que se acham autossuficientes, que acham que não precisa de Deus, num mundo tão ateísta, num mundo tão materialista, que se esqueceu de Deus, do lugar de Deus na família, no lar. Falar do rei dos judeus que acaba de nascer, do rei do universo, é uma grande ousadia, e uma ousadia sadia, uma ousadia santa, que é salvadora, que salva o corpo e a alma. Tenhamos esta coragem dos magos. Os magos nos ensinam muito, mesmo antes de fazerem a experiência, se sentiram impelidos pelo Senhor, por causa daquele sinal, foram sensíveis aos sinais de Deus nas suas vidas, e foram-lhe ao encontro, deixando-se tocar pelos sinais, pelas delicadezas que Deus fez acontecer em suas vidas. Mas nós vemos que os magos, eles vão adiante, eles não ficam só na casa de Herodes, porque na casa de Herodes é uma casa com um espírito de morte. Herodes no fundo queria matar Jesus, se sentia ameaçado, por isso queria matá-lo. Herodes era orgulhoso, coração fechado. É interessante que, se nós vermos a distância dos magos, de onde eles estavam, e a distância de Herodes, Herodes estava muito mais próximo de Belém do que os magos, mas ele não foi capaz de ir ao encontro do Messias. Apenas buscou algumas informações para matar a curiosidade, mas não teve a coragem de fazer esse encontro pessoal com Jesus. Os magos não. Saíram da casa de morte de Herodes, da casa do orgulho, para ir até a casa da luz, no presépio, na simplicidade, para encontrar a mãe e o menino, a Sagrada Família com São José. Nós vemos assim, meus irmãos, que nós precisamos fazer uma escolha a partir disso. Qual é a casa que nós estamos cultivando em nossa casa? A casa de morte de Herodes? A casa do orgulho? A casa das trevas? Ou nós estamos cultivando a casa da luz, onde nós damos espaço para a Sagrada Família de Nazaré habitar? E diante disso, eu posso dizer que, ao longo desse tempo que eu estou aqui, visitei algumas casas. Muitas casas pareciam fechadas para a mãe e o menino, porque não se vê nenhum sinal cristão. Hoje em dia nós não vemos mais sinais cristãos nas casas. As casas modernas perderam o gosto de colocar um crucifixo num lugar de destaque na casa. É a estrela de Belém. Os sinais das nossas casas é uma estrela de Belém a brilhar para os que nos visitam, para os nossos familiares. Nós estamos cultivando uma casa de trevas, ou até dizendo: aqui quem entra na minha casa só vê o meu semblante, a minha face, como que dizendo: aqui quem reina sou eu. Mas quando nós colocamos uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, da Sagrada Família, do presépio no tempo do Natal, nós dizemos: aqui quem reina é Jesus. Jesus vindo de Maria, por isso Maria também tem espaço na minha casa. Os magos viram a mãe e o menino nas nossas casas. Que os nossos visitantes vejam a mãe e o menino também, porque é casa da Sagrada Família de Nazaré, casa da salvação. Por fim, meus irmãos, os magos deram presentes para Jesus. Qual é o presente que nós queremos dar hoje para Jesus? Tudo o que nós temos foi Ele que nos deu. A vida, os dons, os talentos, carismas, saúde, todos os sentimentos e tudo mais, Deus que nos deu.
Como que nós vamos dar de presente algo que Ele mesmo nos deu? Nós apenas devolvemos os presentes que Deus nos deu. Mas existe uma coisa que Deus não nos deu e que Ele espera que nós coloquemos diante do altar, que são os nossos pecados. Os nossos pecados são nossos mesmos. Deus não nos deu. Por isso vamos hoje. É claro que não é um presente daqueles para Jesus, né? Mas se Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, Ele espera de nós que deixemos nossos pecados aqui, para que nós sigamos novos caminhos, como os magos fizeram. Deixaram a vida velha, deixaram a velha criatura e iniciaram uma vida nova. Não deixaram apenas ouro, incenso e mirra, mas deixaram diante de Jesus seus pecados, seus vícios, e iniciaram um caminho novo. Vamos ofertar os nossos pecados e dizer a Jesus: Senhor, aqui está o presente que eu te dou. Não é nada, mas tu podes fazer tudo no meu nada. Tu podes fazer maravilhas, tu podes fazer a superabundância da graça nos meus pecados, diante das minhas misérias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.